Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Então hoje eu estarei aqui reagindo a mais um vídeo. Nesse caso é do Dor Leon Attar, que é um judeu de nascença e também um judeu que pratica a religião em si, né? No caso o judaísmo. Aí pelo que estou vendo aqui, aquela vertente mais, me parece mais ortodoxa, que não aceitam aí Jesus também como seu Messias e tal e por aí vai. Aquele judaísmo que eu posso dizer assim, raiz. Então ele vai falar aqui sobre os ateus. O que é que ele pensa dos ateus, né? Vamos lá o que interessa. Todo ateu, no Brasil principalmente, ele é um crente frustrado. Tá, então ele já começa com uma falácia aqui, generalizando. Inclusive, tomem cuidado com generalizações, né, pessoal? Porque isso acaba gerando preconceitos, inclusive. Mas no caso aqui, ele generalizou todos os ateus e com base num achismo dele, porque não tem dados nenhum, não tem estatística nenhuma, com base no achismo dele, com base nas emoções dele, todo ateu no Brasil é um crente frustrado. Por que é um problema? É que eu sempre falo nas lives aqui que faço no canal. Se alguém estiver usando uma falácia, pega essa mesma falácia, use contra essa pessoa e vê como ela vai reagir. Se ela reagir de forma negativa, então diga para ela, você reagiu de forma negativa porque eu usei a mesma falácia que você usou, então não use falácias. Use argumentos consolidados e fundamentados. Ele usou uma falácia. Entende? Se eu dissesse que todo o judeu da vertente do Dor não passa de um judeu frustrado que não aceita que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Se eu dissesse isso daqui, ele ficaria feliz, ficaria contente com essa minha argumentação? Ou estaria dizendo que é uma mentira, é uma falácia? Eu imagino que estaria dizendo que é uma falácia. Então, se ele pensaria dessa forma, por que estaria então usando esse argumento para falar dos ateus? Não dá. Esse é o ponto. Inclusive, generalização, como eu disse, leva a preconceitos, né? Todo negro é desleixado, é pobre, miserável e ladrão. Entenderam como essa frase só é criminosa e preconceituosa, inclusive? Esse é o problema. Todo judeu é irritado, frustrado, mal educado e barulhento. Entendem como esta generalização aqui é preconceituosa? É discriminatória? Não dá para generalizar, né? Então quando ele diz aí que todo o ateu no Brasil é um crente frustrado, tá mentindo. Só isso. Tá tirando da onde? Da sua imaginação. Ok? Que ficou chateado com a igreja e agora ele quer culpar tudo porque... E tem outra também. Como é que ele saberia que todo o ateu no Brasil, todo mundo que se declara ateu no Brasil, já pertenceu a uma igreja? Como é que ele sabe disso daí? Por isso é que a generalização é uma falácia. Ele teria que conhecer todos os ateus do Brasil, todos, saber que a condição seria essa para poder afirmar tal coisa. Mas não, ele não conhece todos os ateus do Brasil individualmente. Como é que vai afirmar tal coisa? Foi falacioso, só isso. É justo, porque também se eu for na igreja eu virar ateu. Tá, ele disse que se ele fosse para a igreja também viraria ateu. Se alguém fosse numa sinagoga, Dor, também viraria ateu. De acordo com o seu argumento que você acabou de falar agora. Sabem por quê? Porque na igreja, né? Igreja cristã, no caso, eles fazem uso do Antigo e do Novo Testamento. Antigo Testamento é basicamente o que seriam as escrituras sagradas dos judeus. O cristão é que acrescentou lá o Novo Testamento, é que tem essa parada aí. Então, se ele fosse na igreja e virasse ateu, porque está na igreja, e lá usam a Bíblia que tem Antigo e Novo Testamento, por que ele não viraria ateu estando numa sinagoga, já que tem lá parte desse livro aí, que é a Bíblia, que seria o Antigo Testamento? Então está sendo seletivo, não é? Me enganaram, eu não acredito mais. Tá bom. Entendeu? Mas a questão não é isso. Eu gosto desse argumento dos caras que falam, não, mas se Deus existe, por que tinha o holocausto? Essa pergunta que ele usou é outra falácia, é um espantalho. Ele criou algo que não tem nada a ver com o contexto para depois bater em cima disso daí como se tivesse razão. É um espantalho. Por que eu digo isso?
essa é a pergunta que os ateus usariam assim de primeira para lidar com ele, para abordar ele. Não todos. Alguns ateus mais despreparados, mais precipitados inclusive, poderiam fazer essa pergunta. Mas no meu caso, por exemplo, vamos lá. Eu sei que ele é judeu. Na Bíblia hebraica, o Deus dele, o Deus que ele crê, é um baita de um filho da puta. Porque ele faz o bem e faz o mal. Tá nem aí em ter algum status de onibenevolente, algo assim. Tá cagando pra isso. É um personagem que ferrava com seu povo, matava seu próprio povo e ferrava também com outros povos, inclusive com crianças recém-nascidas de outro povo. Como vocês podem ver lá em 1 Samuel 15, onde Deus manda Saul matar crianças recém-nascidas, crianças normais e crianças de peito, de um povo que guerreou com o povo dele, e que inclusive nem eram as mesmas pessoas, eram descendentes, que ele mandou matar. Animais também. Tem também Números 31, onde ele manda matar dentre os midianitas, né? Mulheres que já haviam coabitado com algum homem, que já haviam se deitado com algum homem. Então, dentro dessa narrativa, podemos imaginar, inclusive, né, que poderiam ter também mulheres grávidas, porque mulher grávida é mulher que já se deitou com algum homem. Mandou matar meninos também e mandou pouparem suas meninas virgens para ficarem com os soldados do povo do seu povo. Tem isso na Bíblia, esse tipo de coisa nojenta, ao mando do Deus dele. Isaías 45:7 diz que ele faz a paz e cria o mal. No livro de Jó, Jó diz que Deus também é responsável pelo mal que acontece. No próprio livro de Jó, Deus faz cair fogo do céu, algumas traduções vão colocar raio, e arrebenta com os filhos de Jó. Do nada. Só por causa de uma aposta que fez aí com o inimigo. Então nós vemos que esse Deus do Antigo Testamento, só por esses minuciosos exemplos que eu dei, é um baita de um filho da puta. Um Deus que não presta. Um Deus que tá nem aí para porra nenhuma. O Deus que ela acredita, que ela adora. Dentro do judaísmo da vertente dele. Beleza? Então não faria sentido perguntar para ele onde é que estava Deus no holocausto. Porque acreditam num Deus que é um filho da puta mesmo. Basicamente isso. Agora, essa pergunta faria sentido se eu fizesse para um cristão, por exemplo. Porque o cristão é que vem com essa ideia de que Deus é onibenevolente, é amoroso, quer nos salvar, blá blá blá, e por aí vai. E o problema do mal é uma questão que conflita bastante e bate de frente com essa ideia que os cristãos trazem de que Deus é um Deus amoroso, onibenevolente, e por aí vai, e não sei o quê. Aí sim faria sentido fazer perguntas do gênero. Beleza? Espero que tenha sido claro aqui nessa parte. Primeira coisa, pergunta que se contradiz. Porque se não existe Deus... Viram? Ele fez uma pergunta que é falaciosa para depois falar que a pergunta se contradiz. Ele criou uma situação a favor dele para depois falar que se contradiz. Deus, o que se importa com o holocausto? A culpa é dos alemães. Deixa eu voltar um pouco para vocês pegarem o contexto aqui. O que se importa com o holocausto? Peraí. Primeira coisa, pergunta que se contradiz. Porque se não existe Deus, o que se importa com o holocausto? A culpa é dos alemães. Tá. A questão é, se não existe Deus como não existe Deus, realmente nessa situação que aconteceu, a culpa é dos alemães, nazistas, que fizeram aquilo. Pronto. Por quê? Porque realmente não existe Deus. Inclusive na cabeça do ateu não existe Deus. Só que nesse mundo não tem só ateu, não. Também tem crentes, inclusive cristãos, que acreditam que o Deus deles, que é o Deus que pegaram emprestado de vocês também, judeus, é um Deus bom. Eles acreditam nisso daí. E daí a pergunta do ateu entra em cima do holocausto. Para você que acredita em Deus, por que o holocausto aconteceu com o povo judeu? Você quem? Crente, cristão que acredita que Deus é bom, esse Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus aí do Dor, né? Pelo menos na parte do Antigo Testamento. Essa aqui é a questão. Agora, se existe um Deus, pergunta por que isso aconteceu. Por causa das profecias. De novo. Se existe Deus, o holocausto aconteceu porque seria uma profecia. Tá bom, né? A culpa também é dos alemães. Ele também tinha escolha. De não fazer. Porque se não existe criador, você não tem escolha, você é um animal. Ah? Mas nós somos animais.
Ai, 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 velho. Pessoal, se as pessoas não tivessem, assim, de forma universal mesmo, né? Não tivessem ideia nenhuma de nenhum Deus, porra nenhuma, o mundo continuaria a mesma bosta e quem sabe estaria um pouquinho melhor, né? Mas continuaria a mesma coisa, meu. Sem Deus, com o pessoal que acredita em Deus, seria a mesma coisa. A humanidade continuaria do jeito que tá aqui, beleza? Essa é outra falácia que a galera diz de que Deus está aqui para orientar os humanos, para a gente não virar animais selvagens e ficar por aí vivendo que nem no meio da selva, né? Sem lei. Existem religiões ateístas, existem povos ateístas e estão por aí. Não entraram em colapso, não se destruíram totalmente, não eram o povo mais profano do mundo. Eu falo bastante de civilizações ateístas aqui, bastante, coisa que muita gente nem faz a mínima ideia de que tinham por aí, de que tem por aí, né? Se vocês querem saber disso, pesquisem um livro chamado, que já falei bastante dele também aqui, A História do Ateísmo, de Georges Minois, beleza? Nas primeiras páginas ele vai trazer isso daí. Vai falar de povos indígenas, vai falar também dos gregos, que havia lá algumas pessoas que eram assim mais céticas, alguns inclusive poderiam se categorizar como ateus práticos e por aí vai, beleza? Enfim, vamos lá. Se tem Deus, você tem escolha. Os alemães tinham escolha. Se tem Deus, você tem escolha. Alemães tinham escolha, mas também era uma profecia. Complicado isso daí. Se é profecia, porque era algo que já estava previsto a acontecer, não é? E se já estava previsto a acontecer, que escolha os alemães nazistas tiveram se já estava previsto eles fazerem aquilo com os judeus? Era profecia. Complicado. Salvo engano, em Gênesis 15, esqueci exatamente qual é o versículo, mas acho que o capítulo é 15, se não me engano. Deus conversa com Abraão e lhe diz que a sua descendência seria escrava no Egito por 400 anos. Nós podemos entender isso como uma profecia, né? Porque ainda não havia acontecido de acordo com a narrativa. E aconteceu. Então já estava previsto aquilo daí. Então, se o holocausto foi uma profecia, como é que seria também escolha dos alemães nazistas fazer aquilo? Entra naquela ideia da predestinação, seria mais ou menos isso daí. Já estava predestinado a acontecer, seria aquilo. Aí o cara entra em choque de ideias. Como é que os caras escolheram, mas também já estavam predestinados a fazer aquilo por intermédio de uma profecia? Não tem como. Entendeu? Ah, não, mas você estuda Cabala, ah, não, coisa de reencarnação, esquece. Cabala é uma viagem. Ou Cabalá, né? Uma viagem danada, meu. Os alemães tinham que expulsar os judeus da Alemanha. Não queimar eles em massa nas fogueiras. Essa foi a escolha deles. A crueldade, a escolha deles, exatamente. Mas como é que foi a escolha deles se é profecia? Onde é que há escolha na profecia? Eu dei exemplo aqui de Deus conversando com Abraão. Deus já falou para Abraão, a tua descendência será escrava no Egito por 400 anos. Falou muito antes disso acontecer para Abraão, de acordo com a narrativa e a cronologia que está estabelecida no cânon bíblico. Falou muito antes isso para ele. Beleza. E aconteceu. Se aconteceu porque estava predestinado a acontecer. Esse é que é o ponto. O povo egípcio teve escolha de escravizar, de fazer aquilo? Não. Porque no momento que eles escravizaram, aí de acordo com a narrativa, quando eles começaram a escravizar, mal eles sabiam que lá no passado, num outro lugar, Deus estava lá conversando com Abraão, falando para Abraão que aquilo ia acontecer. E o povo egípcio nem sabia que aquilo aconteceria. De acordo com a Bíblia. Com o que está lá na Bíblia. Onde é que você escolhe? Entendeu? Deus não intervém na escolha do ser humano. Porque Deus não intervém na escolha do ser humano. Porra! Tá cheio de exemplos aí na Bíblia hebraica
de Deus intervindo diretamente. Jonas, onde ele forçou ela a ir pregar em Nínive, fez todo um malabarismo para ir fazer ele pregar em Nínive. Mexendo com as leis da natureza, sei lá o que, só para fazer o cara ir pregar em Nínive. Faraó endureceu o coração dele várias vezes para não deixar o povo sair. Tá na Bíblia, em Êxodo. Ai, ai, ai. Que escolha o povo dele teve para não ser escravo por 400 anos no Egito? Que escolha tiveram? Nenhuma. Sabem por quê? Porque ele falou com Abraão e aconteceu. Como está lá na Bíblia. Agora a questão é que escolha o povo teve de não passar por aquilo. Porque ele é Deus. Até parece que esse cara nem lê a própria Torá e essas paradas aí dos judeus. Caramba, velho. Porque como você vai... O Torá. Eu aprendi que o Torá é que pela palavra em si, né, como termina com a letra A, a impressão que dá é que é no feminino, gênero feminino, a Torá. Mas eu aprendi que é o Torá. ter um mérito qualquer. Mas de qualquer forma, em outras ocasiões vou acabar falando a Torá mesmo, já estou viciado nisso. Ou recompensa qualquer se você não tem escolha. Sejam bem. Bom, e o vídeo termina por aí, né? Daí fica fazendo a propaganda dele aí e tal. Foi um vídeo curto e nesse curto tempo vocês já viram que ele soltou um monte de falácias e demonstrou não conhecer nem a própria Bíblia hebraica. É complicado. Ou seja, não só cristãos que faço react aqui, que abre espaço para entrar nas lives, a gente conversar, né, e debater. Não somente eles têm esse problema, como também os judeus, pelo que eu estou vendo aqui, como o Dom Leon e mais outros que eu já tive contato aí, conhecem pouco da própria Bíblia em si. Pouco mesmo. E não pesquisam também a questão da história, arqueologia do seu próprio povo. Se baseiam somente em tradição religiosa. Somente na tradição religiosa. Como se isso fosse a melhor forma confiável de se manter uma história. Ai, ai, ai. Tradição. Inclusive parte de tradição oral. Coisa que pode simplesmente ser diluída. Ou seja, se o meu avô me ensinar algo e eu decidir alterar alguma coisa e contar ao meu filho, eu posso fazer isso daí. Então a história original já se perde por decisão minha. Complicado, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Um grande abraço a todos. A gente se vê a próxima. E valeu. Até mais.